O Sexy Canvas, eu fui muito lá para trás, tanto de história quanto história natural. Fui entender o que eu percebi. Eu já respondo essa tua pergunta, porque é muito Tá. importante. A tua pergunta é na prática, né? Como melhora uma empresa, né, com Sexy Sim. Canvas. Mas o que eu percebi? Se, na real, o humano, desde do Homo sapiens, antes do Homo sapiens sapiens, né? Homo erectus, Neandertais e tudo mais, eles tinham uma natureza. E a natureza deles era basicamente uma natureza de ser nômade e estuprar, matar, roubar e matar o mamute. E acabou o mamute e ia para outro lugar, ia colher as frutas e tal. Não tinha uma sociedade organizada. Alguns nômades eram organizados. Os Neandertais, por exemplo, eles foram nômades muito tempo e eles eram organizados. Tinha uma estrutura social, tinha família e tudo mais. Antes deles, não tinha essa organização. Então tudo era uma zona, não tinha lei, não tinha ética, não tinha moral, não tinha porra nenhuma. Quando o homem... você me perguntou coisa prática de empresa, eu já fui... Não, cara, eu adoro isso. Adoro isso. Vamos nessa. Então, aí quando o humano vira sedentário, né, basicamente em 9.500 anos atrás, né, bastante tempo, porque Você diz que ele vira sedentário na época que ele deixa de ser nômade. ele deixa de ser nômade porque ele descobre pecuária e agricultura. Antigamente era só coletor, caçador, e ele passa a ter lá porco, plantar trigo. Você vê isso nas culturas a partir de 10 mil anos atrás, mais ou menos, né? E ele consegue parar, normalmente para perto de uma região com rio, né? Rio Nilo e pá e tal. Só que essa galera começou a morar junto, não dá mais para estuprar, matar, roubar, porque você está acordando e dormindo com as mesmas pessoas no dia seguinte, né? Então, precisou-se criar organizações, né? Então, logo surgiu não um governo, mas sim o papel das religiões. E no início, a religião era tudo, era governo, era o pajé, era o como é que chama? O dono da tribo, né? Porque o pajé, o curandeiro, o cacique. Isso né? numa tribo brasileira. Em outras culturas com variações, né? A cultura egípcia teve uma coisa mais politeísta, muito avançada, o pessoal até acha que veio extraterrestre. Na época, mas não vamos pirar tanto o cabeção agora. Mas o fato é que teve que organizar. E para você organizar o humano, você tem que tirar dele algum tipo de liberdade. Ó, amigão, não pode mais roubar do amigo ali, ele dorme na casa do lado da sua, não pode estuprar a filha dele, não pode ser louco, né? Então, foi importante o advento das religiões, principalmente naturalistas naquela época. Deus Tupã, Lua, Deus Rio, Deus Mar. Inclusive, o Sexy Canvas deriva muitos estudos interessantes. Tenho vários alunos de faculdade fazendo TCC e mestrado com Sexy Canvas, porque eu percebo nessa época que até as religiões naturalistas, quando se tornam mais ou menos 2.000, 3.000 anos atrás com o judaísmo, uma religião monoteísta, Deus único, que é a imagem e semelhança do homem, né? Quer dizer, o homem é a imagem e semelhança de Deus, acabaram essas deidades, essas divindades ligadas à natureza, começou a destruição do planeta Terra. Porque antes você tinha Iemanjá, por exemplo, pegar uma cultura africana, você chegava no mar, você se benzia, você não tacava lixo na cara de Iemanjá. Respeito, não é meu. Não é dela. meu. O rio, a montanha, a chuva, a lua. Claro, a lua você não tem muito como sujar. Mas as religiões naturalistas dessa época tinham essa pegada de tá tudo... Ó, Deus montanha, não vamos zoar com a natureza. E é quando vira antropocêntrico, tipo... O homem o Deus é tipo o homem, então foda-se a natureza, sacou? Então tem vários estudos interessantes paralelos à parada de Sexy Canvas que vem dessa história, mas eu fui estudar esse negócio todo porque na minha tese alguma coisa aconteceu com o homem, no caso o hominídeo, até antes do Homo sapiens sapiens, que para se organizar ele teve que falar, pô, mas eu não posso mais andar pelado, eu não posso mais transar toda hora que nem uma pomba, mas eu não posso mais pegar a comida ali do outro quando eu quiser. Tá bom, né? Vai fazer o quê? Tem que organizar, né? Que bom. Algumas organizações originais foram, por exemplo, Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, ou então os 10 mandamentos, que fazem sentido até hoje, né? Tipo, cara, não matarás, você não quer ser morto também, então beleza, tamo junto. Ou não roubarás, faz sentido. Ou respeitarás pais e mãe, às vezes não faz sentido, mas em geral faz. E por aí vai. Eu fui começar a estudar todos os códigos que tinham trabalhado para controlar a humanidade. E eu percebi um código muito bugado ao longo desse processo, que são os 7 pecados capitais. 7 pecados capitais que foram criados numa época que mudou do Deus nervoso do Antigo Testamento para o Deus do amor do Novo Testamento. Então a galera começou a falar, esse Deus novo do Novo Testamento é só rezar um bagulho que tá tudo certo. Então vamos desejar a mulher do próximo aí, vamos roubar um negocinho na loja americana, uma bala. Qualquer coisa, uma Ave Maria já resolve. O Deus do Antigo Testamento mandava matava fogo, todo mundo, enxofre, fazia dilúvio, destruía o planeta Terra. O cara era doido. E é o mesmo Deus, né? Do nada, ele manda o filho dele e fica fofo. Mas tudo bem, vamos dizer que seja isso. Só que o que aconteceu nessa época, desde do ano Domini, né? Que é o zero, né? O ano 0, 1, 2 até hoje,
começou a ficar mais frouxo, né? Porque não dava mais medo de Deus, né? Então eles criaram 7 pecados, isso é uma tese minha, tá? Para reeditar os 10 mandamentos. Então, quem não tem ira, não matará. Quem não tem luxúria, não desejará a mulher do próximo. Quem não tem, sei lá, gula, não me lembro o que tinha lá nos 10 mandamentos, me deu branco. Mas assim, cada um dos 7 pecados tinha um análogo nos 10 mandamentos. Falei, pô, inteligente, ainda baixa de 10 para 7, mais fácil decorar. Só que o problema, assim, não matarás, Toledo, faz sentido para você? Você não quer sair na rua e matar. Não desejarás a mulher do próximo, às vezes complica, mas faz sentido para um homem fiel e monogâmico e tudo mais. Agora, não terás gula? Tu não vai numa barbacoa de vez em quando, faz um churrasco? De vez em quando tá tudo bem. Toma um goró. Não, goró não, tu é muito atleta pra tomar. Não, de vez em quando a gente toma, né? Então, luxúria não é legal? Não digo agora, mas assim, poxa, não é legal gozar a vida e gozar fisicamente? Poxa, ira. Poxa, você não pode ter ira nunca. É difícil. Não tem inveja de alguém que tá melhor que você num lugar não de destruí-lo. Foi criado uma coisa que se você perguntar para as pessoas, elas falam, cara, mano, desculpa, eu quero gula, eu quero luxúria, eu quero vaidade, eu quero estar bem, eu quero estar forte. Então você ali, na minha opinião, foi um bug, foi um erro da Igreja Católica.